Abraham Weintraub também, sobre o caso Fabrício Queiroz. Temos um convidado agora, está conosco aqui em Os Pingos nos Is, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Ubiratã Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Como vai, deputado? Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. Para mim, sempre é motivo de orgulho falar com a Rádio Jovem Pan e ter aí Augusto Nunes, que inclusive trabalhou lá em Porto Alegre há muito tempo atrás. Eu sou gaúcho de Erechim, mas morava ultimamente, os últimos anos, em Porto Alegre, em razão da minha função na Polícia Federal. Com Zé Maria, com Fiuza, para mim é sempre motivo de satisfação. Ô, deputado, e em relação a Abraham Weintraub, que balanço o senhor faz da gestão dele? Deixa um bom legado, ou agora ex-ministro, deputado? Ontem o presidente da República fez um vídeo de despedida, quase que formalizando a saída do ministro. E com esse vídeo, vira-se essa página. O ministro Abraham Weintraub prestou serviços brilhantes à nação brasileira. Claro que num cenário, num panorama conflagrado politicamente que nós presenciamos desde janeiro do ano passado, né? Qualquer situação que fosse sair minimamente da linha traçada pelo sistema, qualquer ministro seria apedrejado. Mas é importante assinalar que as políticas públicas endereçadas ao Ministério da Educação nos últimos 30 anos, ao contrário de que muitos têm dito, as políticas públicas não são tudo aquilo. Muitos recursos, muito de dinheiro foi alcançado a estados, a municípios. O próprio governo federal entregou bilhões de reais a universidades, mas os resultados, todos nós aqui sabemos, não precisamos ser... Eu sou policial federal, mas tenho graduação, pós-graduação, especializações, ou seja, participei dos bancos acadêmicos por muito tempo e sei que a qualidade do ensino brasileiro deixa muito a desejar. E o que chama atenção é o fato de nós termos aí quase... Isso é uma pesquisa realizada, não é nem realizada pelo Ministério da Educação, é por uma entidade não governamental, e dando conta que apenas 8% dos brasileiros têm condições de interpretar textos complexos. 8%. 30% da população brasileira não tem condições de interpretar qualquer texto. Seja texto simples, seja textos médios e muito menos complexos. Muitos dos jovens que saem das universidades, e eu vejo isso pela minha filha, pelos meus sobrinhos, que saem das universidades e não têm a menor condição de entrar no mercado de trabalho. Ficam aí, muitas vezes, 4, 5, 6 anos estudando para poder aí sim ingressar no mercado de trabalho, seja por concurso público, no caso do direito, que muitos têm procurado carreiras jurídicas, né? A própria Polícia Federal tem recebido vários jovens formados em direito, porque não conseguem, com o conhecimento adquirido na Faculdade de Direito, ir para a advocacia. Então, eles se preparam ali 4, 5, 6 anos, um tempo maior do que a própria faculdade, para fazer um concurso que não é um concurso para a NASA, é um concurso para policial federal, né? Então, na minha percepção, eu vejo que tem muita coisa errada, e eu não sou da área da saúde, a minha área é segurança pública, mas vejo que tem muita coisa errada, e talvez o ministro Abraham tenha se deparado com esses problemas, mostrado indignação, talvez uma indignação até mais exacerbada, mas o fato é que a educação brasileira não vai bem. Qualquer ministro que assumir a educação vai ter problema se quiser fazer as modificações, porque o sistema atua para que não haja essa modificação. Conversando com 3 sobrinhos meus que são universitários em Porto Alegre e na Universidade Pública Federal. Eles estão 3 meses sem aula, sem nada de atividade. O Ministério da Educação, há 3 meses, já expediu normativas autorizando aulas remotas, virtuais. Pois bem, das 69 universidades, apenas 6 adotaram aulas remotas, aulas virtuais. 63 simplesmente deixaram
o alunal, os alunos, o corpo discente, parado, sem qualquer atividade, os professores recebendo remuneração normalmente, e os alunos sob, não sei que alegação, não tem condições materiais, um celular basta. Tanto que 6 universidades, dentre elas 2 gaúchas, estão entregando aulas virtuais para os seus alunos. Então, há sim, né, uma má vontade, há aí questões ideológicas dentro desse processo que precisam, seja por Weintraub, por qualquer ministro que for assumir, precisa sim fazer algumas modificações. Deputado, deixa eu só, desculpe interrompê-lo, só para dar tempo de todo mundo perguntar, passar para o Augusto, a pergunta do Augusto Nunes. Diga, Augusto. Deputado, quais devem ser, na área da educação, né, as prioridades, a principal prioridade, qual deve ser a principal prioridade do novo ministro, seja quem for? Acho que a primeira coisa é construir uma política pública pragmática para a educação nacional, não só para a Universidade Federal, para o terceiro grau, para ensino básico, ensino fundamental, ensino médio e também para o terceiro grau. Hoje não há uma política uniforme que, de forma pragmática, ou seja, de forma operacional, consiga fazer com que os alunos, e essa talvez, professor Augusto Nunes, porque um conhecimento sem condições de aplicar esse conhecimento é um conhecimento em vão, é um fim em si mesmo. Então nós precisamos fazer com que o corpo de alunos brasileiros consiga sair das universidades e ingressar no mercado de trabalho. Isso não está acontecendo, sobretudo por falta de conhecimento técnico, de conhecimento específico, seja nas ciências exatas, seja nas humanas. Há uma dificuldade enorme, e eu vejo isso, agora cito aqui de novo meus sobrinhos, os 3 que estão nas universidades federais, de leitura. Simplesmente os alunos não leem. Não há qualquer tipo de incentivo de leitura, algo que nós lá atrás, há 30 anos, tínhamos. Hoje não há mais qualquer tipo de incentivo de leitura, de aprendizado fora da sala de aula. Então os alunos chegam às universidades, aos institutos federais, às escolas de ensino médio também, e não encontram aquilo que nós talvez lá atrás, há 30 anos, encontrávamos, que era o mínimo de disciplina. O professor chegar e dizer assim, aqui está a matéria, nós vamos ministrar as disciplinas e os senhores, por suas vezes, precisam buscar conhecimento, porque esse conhecimento será necessário para a aplicação concreta e efetiva quando os senhores irem ao mercado, irem ao trabalho. Então, não existe uma plataforma uniforme nacional que diga, não, vamos investir em formação de profissionais que possam atuar. Existe sim, talvez, uma preocupação de formação de seres humanos, ok? Tem que ter, a universidade também serve para formar seres humanos, mas hoje ela tem formado apenas seres humanos enquanto sociologia, enquanto antropologia, mas não tem formado profissionais para aplicarem aquilo que eles teriam que aprender nos bancos escolares e não estão aprendendo por uma série de motivos. Tem aí, não quero aqui me estender, mas tem também um excesso de ativismo político dentro das universidades, né? Sim. E isso eu acho que cabe. Eu não sou técnico da área, como eu disse, eu sou agente federal da Polícia Federal, até já tive a oportunidade de ministrar aula na Academia Nacional de Polícia da PF, mas vejo que há que se adotar um pragmatismo para que as crianças, os jovens que saiam dos bancos escolares não passem a deixar de serem estudantes e serem desempregados, que é isso que acontece. O engenheiro hoje se forma... Mais uma pergunta, agora são 7h34. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, olha, deputado, está sendo vendido aí uma imagem em alguns veículos de comunicação, enfim, repetidamente, de que todo mundo odeia o ministro Weintraub. Olha, não é assim. Ele chegou, ele poderia entrar no sistema, ficar quietinho e deixar a coisa bombar, né? E o que bombaria
exatamente esse método de ensino que o deputado cita aí muito bem, que não leva a lugar nenhum. Por quê? Precisa ser modificado. As pessoas não estão aprendendo. Quem consegue virou aprender fim em si mesmo. lê como papagaio nosso, e não entende. O nosso sistema virou um fim em si mesmo. Não tem qualidade. Precisa mudar. E aí dá essa ideia de que todos odeiam o Weintraub. Não é assim. Tanto não é assim que ele está sendo convidado para ser candidato através de vários partidos. E há um cerco político contra ele. Primeiro, houve, como você falou, o pedido do passaporte para que ele não viaje, e agora um grupo de diplomatas e tal entregou um documento em todas as embaixadas ali aqui em Brasília para evitar vamos dizer, a aceitação de Weintraub como diretor do Banco Mundial. O Brasil não é dono do banco, ele vai representar um consórcio de países, né? E esses países que vão votar, que são Colômbia, Filipinas, Equador, República Dominicana, Haiti, Panamá, Suriname e Trinidade e Tobago. Então, esses partidos vão definir já toda uma política tentando evitar exatamente a presença do ex-ministro lá. Ele comprou, sim, briga contra o sistema, tentou mudar, mas é muito difícil. Deputado, cabe ao Congresso Nacional mudar as regras. Uma coisa ele tem razão, o senhor falou aí de que 3 meses ninguém tem aula, e os funcionários e os professores das universidades públicas federais estão de perna para o ar com salários integrais pagos e não são salários baixos. O que pode, deputado, mudar aí nessa situação? Veja, Zé Maria e ouvintes da Rádio Jovem Pan, o Ministério da Educação já expediu a normativa orientando, porque nem isso o Ministério tem condições, porque como a chamada autonomia, quase que uma imunidade dentro das universidades, cada universidade faz o que bem entende. Isso é algo que em outros países, por exemplo, não é nesse regime, o regime é parecido, mas não é exatamente como o regime brasileiro foi construído. Então o Ministério baixa a normativa e tem normativas que não são sequer seguidas porque não há obrigatoriedade, não há uma vinculação. Fica no campo da discricionariedade dos reitores. E aí nós vemos 69 universidades, apenas 6 estão com aulas virtuais, né? As outras 63 estão fazendo o que nesses 3 meses? Com professores recebendo salários integrais, rigidamente em dia, as crianças, como eu dei o exemplo aqui, meus 3 sobrinhos, chegaram a fazer pedido oficial já, pedindo que alguma atividade seja administrada para os alunos. E simplesmente, e aí tem questões políticas envolvidas, tem questões ideológicas imbricadas dentro desse processo. Simplesmente os alunos dizem não tem que ter aula. Eles estão quase que usando esse momento como um momento para exercer direito de greve ou de protesto, Perfeito. Qualquer outra situação. Né? Mas o Congresso Nacional... Deputado Biratã Sanderson com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu receber de volta você que está nos ouvindo pelo rádio, pela rede Jovem Pan News. Seguimos aqui na nossa conversa. Mais uma pergunta. O Guilherme Fiuza com a gente. Diga, Fiuza. Pois é, deputado. Nós estamos falando aí de políticas públicas na área de educação, né, em várias áreas. As políticas públicas precisam ser aprimoradas. A gente está numa situação de pandemia que travou uma série de decisões do governo e do grupo do governo. E agora vem esse caso da prisão do Queiroz, que não tem nada a ver com esse assunto que nós estamos tratando, mas que politicamente, assim como esses outros fatores, acabam interferindo, né, nas possibilidades de formulação, de retomada da ação propositiva do governo. Como é que o senhor está vendo essa situação agora? Nós estamos vivenciando uma crise de saúde pública sem precedentes, né? Nós já tínhamos presenciado, todos nós aqui, tínhamos presenciado crises cheias, de secas, de falta de energia elétrica lá no governo do FHC, crise de corrupção, de honestidade, de decência, né, nos governos anteriores, onde cada semana um sujeito era achado com mala de dinheiro, com dinheiro na cueca, com dinheiro dentro de fundo falso, enfim. Agora nós estamos vivendo uma crise difusa,
que pega a todos e a tudo, e dentro dessa crise nós temos ainda aí crises políticas, algumas delas produzidas, na minha visão, outras que não foram produzidas, mas que têm sido potencializadas, e uma delas que está sendo muito potencializada é o caso do seu Fabrício Queiroz, um policial militar aposentado do Rio de Janeiro, que trabalhou para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e querem, nessa crise política produzida, arrastar o presidente da República, o presidente, chefe do Poder Executivo, querem arrastarem-no para dentro de uma investigação que ele não tem nada que ver. Aqueles que, porventura, como o caso desse Queiroz, todos aqueles envolvidos em situações criminosas ou em situações delitivas, que arquem com suas responsabilidades e vão fazer os seus acertos com a justiça. Terão direito de defesa, contraditório, ampla defesa, plena defesa até. Agora, querer levar o presidente da República, um homem notoriamente honesto, que tem uma vida aí pública já de mais de 25 anos como deputado federal e deu diversas provas de que o seu principal capital é a honradez. Querer levar, arrastar o presidente da República para dentro desse processo, dessa investigação, na minha observação, é uma crise construída, não vai contribuir com nada, porque os trabalhos da investigação que estão sendo realizados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro seguirão. Eu tenho experiência de 25 anos de Polícia Federal, eu sei que as questões políticas, tecnicamente, não podem interferir numa investigação técnica, questões políticas não podem interferir no andamento da linha de investigação. Não há que nem se haver comunicação. Então, o Ministério Público vai fazer a sua investigação, está fazendo a sua investigação lá do Rio de Janeiro, ela tem que ir até o fim, cumprir toda a extensão da linha investigativa. Aqueles que, porventura, tenham cometido crimes, que vão responder perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, mas não há qualquer relação, isso já foi dito várias vezes. Agora mesmo nós vimos hoje uma manifestação de alguns atores políticos dizendo como é que o presidente diz que o hospital cujo tratamento de Queiroz era próximo da casa de onde ele foi detido. Quase que indicando, fazendo uma ilação de que o presidente sabia onde estava morando, porque o Queiroz, a informação que nós temos é que o Queiroz não estava foragido. Ele estava morando na casa de um sujeito que se diz advogado do presidente Bolsonaro e não é advogado do presidente Bolsonaro. Ele pode dizer o que ele bem entender. Agora tem que ver o que o presidente da República diz hoje ou ontem e que a atual advogada do presidente, que é a doutora Karina Cufa, diz. E esses atores dizem, não, esse advogado não é procurador do presidente da República. Então, quando o presidente diz, ele deve estar lá nessa casa de Atibaia, é porque o hospital que ele faz o tratamento do câncer é naquela região. Mas essa informação que o presidente referiu, ele obteve depois da deflagração da operação. Todos nós sabíamos que, isso é público, é notório, a imprensa divulgou, que esse Queiroz faz um tratamento de câncer, já desde o ano passado, nesse hospital no interior de São Paulo. Então, a partir disso que o presidente, não, pode ser, então, ele estava nessa casa porque é a casa próxima ao hospital, mas o presidente não sabia em absoluto que Queiroz estava naquela casa. O presidente da República não tem qualquer relação desde 2018 com o senhor Queiroz, nem o Flávio Bolsonaro, o próprio senador Flávio Bolsonaro também não tem qualquer relação com o senhor Fabrício Queiroz, e ele que vai ter que responder, vai ser interrogado, vai prestar suas declarações, vai contribuir, se assim a defesa achar que a contribuição vale para a sua defesa, mas em momento algum nós podemos aceitar o arrastamento do presidente da República para dentro da investigação
pelo simples fato de ser pai do então deputado estadual que empregava Fabrício Queiroz. Não há, isso até há um dispositivo na Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que não há comunicação, não há tradição familiar em direito penal. Até no direito civil existe. O pai que falece, a dívida fica para os seus descendentes, seus herdeiros. Agora, no direito criminal, o fato do presidente da República ser pai de alguém que talvez seja investigado não pode, em momento algum, ser utilizado como lastro para levá-lo ao polo passivo dessa investigação. Perfeito, agradeço muito aqui pela entrevista ao deputado Ubiratã Sanderson, ele que é vice-líder do governo na Câmara, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Desculpe pelas interrupções, viu, deputado? A gente tem alguns compromissos comerciais a cumprir, mas na medida do possível foi perfeitamente possível entender o raciocínio do senhor, foi produtiva a conversa. Agradeço mais uma vez. Obrigado e boa noite. Muito obrigado, um prazer falar com Os Pingos nos Is e um ótimo final de semana a todos nós. Assim seja. E bom, a íntegra da entrevista, você sabe, fica disponível lá no Panflix, que é o nosso aplicativo, tem também no YouTube.